Olá! Com esses assistentes de código com IA surgindo por todo lado, o jeito que a gente cria software está passando por uma mudança. E que mudança! E no meio disso tudo, tem uma ideia bem poderosa que está reorganizando o tabuleiro: o desenvolvimento orientado por especificações, ou SDD. Vamos dar uma olhada nisso. A filosofia aqui é uma inversão completa de prioridades. Sabe como tradicionalmente o código é o rei, a fonte da verdade? Pois é, o STD vira esse jogo. A especificação, ou seja, a intenção clara do que o software deve fazer, se torna a peça central. O código acaba sendo um detalhe de implementação, sabe? Uma consequência, e não mais a origem de tudo. Bom, nessa análise, a gente vai desvendar essa abordagem. Primeiro, vamos entender essa mudança de foco do código para a intenção. Depois, o coração da nossa conversa, os 3 níveis de rigor do SDD. Aí a gente vê um jeito prático de escolher o nível certo para cada projeto, analisa a relação de custo-benefício e, por fim, vamos dar uma viajada sobre o futuro de quem desenvolve software. Ok. Primeiro, o primeiro. Vamos falar do problema que o SDD quer resolver. Aquela armadilha de codificar com base numa vibe, numa ideia solta. De um lado, a gente tem o que dá para chamar de vibe coding. É quando se joga um prompt vago para uma IA, tipo, adiciona compartilhamento de fotos. A IA tem que adivinhar um monte de detalhes. O resultado é um código que até pode parecer bom, mas que no fundo está cheio de suposição errada. Do outro lado, com o SDD, a gente entrega um contrato claro, uma especificação detalhada, e aí o código que sai reflete a intenção, não um palpite. Agora sim, vamos para o ponto principal. SSD não é uma coisa só, um tamanho único para tudo. É um espectro com diferentes níveis de rigor. E entender isso é o segredo para aplicar a ideia do jeito certo. O primeiro nível, que é a porta de entrada, é o Spec First. Aqui, a especificação é como se fosse a planta de uma casa. Ela serve para guiar a construção inicial, para todo mundo saber o alvo. Mas depois que o código está pronto, a especificação pode acabar esquecida na gaveta. É perfeito para protótipos e funcionalidades mais isoladas, onde o que mais importa é ter essa clareza no começo. Subindo num degrau, a gente chega no Spec Anchored. Aqui, a especificação vira um documento vivo, uma fonte de verdade, que evolui junto com o código. Pense nela como um contrato, que todo time, do produto ao QA, tem que respeitar. Qualquer mudança no sistema exige atualização nos dois lados, na spec e no código. E testes automatizados garantem que eles nunca saiam da linha. É por isso que esse aqui é o ponto ideal para a maioria dos sistemas em produção que vão durar bastante tempo. E por último, o nível mais radical, Spec as Source. Aqui, a relação se inverte totalmente. A especificação é a única coisa que um ser humano edita. O código é 100% gerado por máquinas. Se precisar mudar alguma coisa, a gente muda a especificação e gera o código de novo. Isso é padrão em áreas críticas, como software automotivo, onde a precisão tem que ser absoluta. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Vamos lá uma olhada. Lá em cima, Spec First. Depois que o código está pronto, a fonte da verdade vira o próprio código. A manutenção da spec é baixa porque ela pode ser deixada de lado. É o ideal para protótipos. No meio, o Spec Anchored. Aqui, a fonte da verdade são os dois, spec e código, andando juntos, sincronizados. Isso exige uma disciplina alta na manutenção e é perfeito para sistemas em produção que precisam durar. E por fim, Spec as Source. A especificação é a única fonte da verdade. A manutenção do código, como a gente conhece, nem existe mais, porque ele é sempre gerado do zero. É a escolha para sistemas críticos. A decisão, como dá para ver, depende totalmente do contexto do projeto. Certo, a teoria a gente já viu. Mas e na prática? Como decidir qual nível usar? Vamos ver agora uma estrutura que ajuda a tomar essa decisão. Esse fluxograma aqui é uma mão na roda. Se não tem IA nem muita complexidade, talvez o SDD nem seja necessário. Agora, se o sistema vai ter uma vida longa com muita gente mexendo nele, aí o ideal é começar pelo menos com o Spec First. Se a sincronia entre a documentação e o que o sistema faz é fundamental, aí o caminho é o Spec Anchored. E por último, se já existe uma ferramenta confiável de geração de código para aquele domínio, o Spec as Source vira uma opção muito poderosa. E isso se reflete em exemplos bem concretos, do dia a dia. Protótipos rápidos, um caso clássico de Spec First. APIs públicas, onde ter um contrato estável é tudo, Spec Anchored é essencial. Já o Spec as a Source brilha em áreas como a indústria automotiva, usando o modelo Simulink, ou na geração de código base para APIs a partir de um contrato, algo que muitos frameworks já fazem hoje em dia. Mas olha, como qualquer prática de engenharia, SDD tem seus custos e benefícios. É muito importante ter uma visão equilibrada e sacar quando esse esforço a mais realmente vale a pena.
Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Tem uma palavra em alemão que é genial para isso. Verschlimmbesserung. Ela descreve o ato de piorar alguma coisa tentando melhorar. Às vezes, colocar um processo super formal numa tarefa simples pode ser exatamente isso, um tiro no pé. Esse gráfico mostra o ponto perfeitamente. Para corrigir um bug pequeno, criar uma especificação formal pode ser como usar uma marreta para quebrar uma noz, sabe? O custo do processo é muito maior que o benefício. Por outro lado, num projeto grande, começando do zero, um greenfield, o investimento inicial numa boa especificação economiza um tempo gigantesco de retrabalho lá na frente, o que faz o custo do processo parecer pequeno. Para fechar, vamos olhar para o futuro. Como é que essa mudança de mentalidade afeta o papel de quem desenvolve software? A ascensão do SSD não é o fim da profissão, de jeito nenhum, mas é uma evolução profunda. A habilidade de escrever código linha por linha, apesar de continuar valiosa, passa a ser secundária. O foco vai mais para a arquitetura de sistemas, para a estratégia de produto, para a curadoria das ferramentas de IA. A tarefa principal vira a capacidade de formular uma intenção muito clara e de guiar a IA com precisão. Então, a reflexão que fica é essa. Será que estamos caminhando para um futuro onde a clareza da intenção é a habilidade mais valiosa de todas? O desenvolvimento orientado por especificações sugere que a resposta é um grande sim. É um convite para a gente pensar primeiro para sermos arquitetos da lógica antes de sermos construtores de código. E essa é uma ideia que, com certeza, vale a pena a gente pensar a respeito.